Deus Santo de todos, com a paz do Senhor. Irmãos, é com alegria que eu venho aqui. Este casal escolhido por temas muito especiais para mim. Deus nos apresentou a mim já faz um tempinho, e de lá para cá, mesmo a gente não estando muito perto, muito próximos fisicamente, Deus tem me abençoado com estes momentos em que nós nos encontramos, nos alegramos por servir ao mesmo Deus, por prestar serviços na obra, na casa do Senhor. Isso é um prazer muito grande. Fico feliz, muito feliz. Eu tenho, Deus tem me abençoado com um prazer muito grande na obra dele. É o melhor lugar para se estar, é o melhor serviço para se fazer, é trabalhar para o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Ele tem me dado felizes oportunidades em muitos momentos, mas eu acho também que a gente serve a Deus de várias maneiras e em muitas coisas que o povo do mundo nem poderia entender. Eu acredito piamente. Eu sirvo a Deus lavando a roupa do meu marido. Eu sirvo a Deus lavando a louça da minha casa. Eu sirvo a Deus cuidando dos meus filhos, dos meus netos. Eu acredito piamente nisso. E Deus tem me dado alegria nestes serviços, porque eu faço como ao Senhor. Então é um prazer também fazer coisas assim como esta que estão na casa do Senhor. Antes de começarmos exatamente, a ênfase hoje aqui, além dos propósitos de Deus para a família cristã, que é a abertura, é a primeira lição, mas Deus tem mexido com o meu coração. Foi desde que eu me ajoelhei e cheguei aqui hoje, Deus tem falado desta frase tão abençoadora, destas lições, como que a família cristã é bênção para a sociedade. A frase é: família cristã, bênção na sociedade. E algumas perguntas pairam na nossa cabeça. Como é que a família cristã pode ser bênção na sociedade? Como é que ela pode não ser? Como é que ela pode deixar de ser? E quando o irmão Fábio estava falando sobre a Bíblia, a necessidade da Bíblia Sagrada, essa é uma ênfase que nós estamos dando em todos os lugares por onde estamos indo, nós e todas as preletoras, a importância da gente achar o livro da lei, como Josias fez, sabe? Achar o livro da lei. Onde é que está? Onde na minha casa está a Bíblia Sagrada? Na minha vida, ou que lugar esse livro santo ocupa? E é muito assustador ver cristãos que não se preocupam com isso. Eu acho assustador, porque o inimigo das nossas almas é astuto. A Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sai procurando as brechinhas, as oportunidades, para que nessas oportunidades, nessas rupturas da nossa comunhão com Deus, desta construção que é a nossa relação com Deus, para intervir. E aí eu me lembrei de várias coisas. Eu não resisto, não é certo ficar desfilotando na Bíblia durante o culto, mas tem hora que não dá para resistir. Quando eu falava alguma coisa, eu estava abrindo aqui a Bíblia e me lembrando. E irmã Fábio estava falando sobre a importância da gente considerar a palavra de Deus como um manual, regra de fé e prática. Se nós usarmos este manual, a nossa família será bênção na sociedade. Eu me lembrei, e Deus estava me chamando a atenção para algumas coisas, e eu me lembrei de alguns versículos. Me lembrei de Isaías dizendo: levantai-vos, ó mulheres que estáis em repouso. Levantai-vos, mulheres que estáis tão seguras. É complicado a gente dizer isso, né? Parece duro, mas não precisamos nos incomodar. Quando não nos serve a palavra, a gente descarta, deixa aqui do lado, deve ser para outra pessoa. Mas eu senti este incômodo no meu coração. Levantai-vos, ó mulheres que estáis tão seguras. Vocês estão se levantando. Vocês estão aqui por causa disso. Vocês estão preocupadas com a família de vocês. Quando Raquel estava voltando com Jacó, saindo da casa de Labão, voltando para casa com Jacó, para a família de Jacó, vocês estão lembrados que Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão, escondeu debaixo da cangalha do animal. E quando Labão foi acusar, ela disse logo: olha, eu estou naqueles dias, não dá para vestir, era considerado imundo tudo que ela sentou, ninguém do homem não podia tocar.
mas na verdade foi procurado. Labão procurou para cá e para lá, Jacó procurou para cá e para lá, não acharam. Raquel tinha escondido os ídolos muito bem. Aparentemente, Jacó não sabia que a mulher estava com aqueles ídolos. Quando você vai mais na frente um pouquinho, depois que Jacó ora, ele está preocupado com a recepção de Esaú, e ele ora. Quando ele acaba de orar, que Deus faz algumas exigências, aí ele reúne a família todinha e diz: ei, vamos mudar as roupas, vamos arrancar de nós os ídolos, vamos tirar os ídolos que estão escondidos. Depois você olha lá no capítulo 35 de Gênesis. Vamos tirar tudo que não presta, porque a gente precisa melhorar a nossa comunhão com Deus, porque a gente vai agora para uma situação perigosa. Eu não sei como é que Esaú vai nos responder, vai nos resolver. E ele, depois de orar, ele se conscientizou que ele precisava tomar uma atitude. Cuidado, minha irmã, porque pode ter ídolo debaixo da cangaia do animal. Pode ter ídolo, pode ter abominação dentro da sua casa, você não saber. E essa foi a primeira coisa que Deus colocou no meu coração: levantai-vos, mulheres que estáis tão seguras. Pode ter coisa abominável no meio do nosso arraial, pode ter coisa ofensiva à santidade de Deus, e isto é uma temeridade, porque se Deus se ofender, nós estamos em má situação. Então vamos cuidar em procurar na lei do Senhor. Comece achando o livro da lei, comece procurando o livro da lei e leia e coma este livro de manhã, de tarde e de noite. Nos intervalos você está liberado para ler os salmos, ele é de fé. Se você fizer isso todos os dias, vai chegar uma hora que você vai ter tanta fome de Deus, da boca de Deus, da voz de Deus, que você não vai querer se apartar um minuto do livro da sua lei. E você vai querer levar para onde você for. E você vai perceber que vai melhorar em 100% seu relacionamento com Deus. Sabe a boa notícia dessa história? A melhor notícia dessa história? Quando eu e você melhoramos essa relação aqui, melhoramos assim e melhoramos aqui dentro. Melhora a tua comunhão com Deus urgentemente, para que a tua casa queira seguir os seus passos. E os seus passos serão seguramente diretriz para a Canaã Celestial. Estarão levando para a Canaã Celestial. Muito bem, isso não deixa de ser propósito da família cristã que quer ser abençoadora na sociedade. Vamos essa escola bíblica feminina traz o tema central. A leitura oficial já foi lida, mas o tema central é família cristã, bênção para a sociedade. E este eixo contempla o tripé das 3 lições. Os propósitos, a gente precisa entender para que serve, por que foi criado. Não adianta se a gente tentar resolver as questões sem entender conceitualmente, entender com a inteligência mesmo. Por que a família foi criada? O fabricante da família é Deus, o Criador, o projetista, e aquele que instituiu família foi Deus. Ele quem teve a ideia, e ele concebeu e executou o seu projeto com perfeição. E quando ele terminou de criar o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele examinou, avaliou e viu Deus que era muito bom. Então, o projeto de Deus é perfeito. A gente é que faz uma bagunça aqui e ali, mudando as regras do fabricante. Então vamos tentar entender, começar a entender. Eu trago sempre esse versículo no lugar do tempo passado, porque no Salmo 112, versículos 1 e 2, mas eu peguei só esse fragmento. Por meio de ti, preste atenção a isso, por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha a responsabilidade dessa família. Olha a tua responsabilidade na terra. Deus quer abençoar as famílias da terra, apontando para a sua família. Olha que o negócio é sério.
Tomara que eu e você estejamos fazendo o que Ele quer. Porque eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Sua família é o modelo de família que o mundo precisa conhecer. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Clica mais uma vez também. Esse texto de Deuteronômio 23, que eu já até falei aqui um pouquinho, ele fala, eu vou ler rápido o versículo, porque ele vale muito a pena, gente. Eu vi a Bíblia toda, vale muito a pena, viu? A gente precisa se alimentar dessa palavra para que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus. Hoje eu estava dizendo lá numa aula do Depim, você quer conhecer uma pessoa como cristã? Anda meia milha com ela. Se a boca dela proferir palavras consonantes com a palavra de Deus, se no meio da fala dela tem muito texto da palavra de Deus, fique tranquilo, você está em segurança. Se ela usa gíria da televisão, se ela usa expressões, ditos das novelas, dos programas de humor, se afaste em nome de Jesus. Vá orar mais um pouquinho, para ver se quando você se aproximar de novo, você tem unção suficiente para repreender os demônios. Mas não ande junto não, só quero ser amigo de quem é amigo de Deus. Esse texto de Deuteronômio 23, 14 diz assim: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás. Começa a declaração de Moisés dizendo: porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Isso não é para dizer sorrindo, isso é para dizer preocupada. É para dizer tremendo. Significa que Deus anda no teu arraial, significa que você tem diante de você o tempo inteiro, dentro da sua casa, um Deus que é onisciente, onipresente, para piorar a situação, onipotente. Isso é grave, isso é preocupante. Porque se eu não tiver cuidado, Ele, ao invés de me livrar dos meus inimigos, ninguém gosta de ouvir isso que Maria vai dizer agora não, mas é a Bíblia quem diz. Ele diz que nos abandona se nós o abandonarmos. Se nós deixarmos coisa feia no nosso arraial, se nós deixarmos que as prostituições desse mundo, que as aberrações deste mundo, as abominações deste mundo entrem na nossa casa, Ele se aparta de nós e nos entrega aos nossos inimigos. Você já pensou numa coisa dessas? Pois fique sabendo que isto é palavra de Deus. É terrível, não é? Mas é Ele quem diz. Agora, a gente não pode nem piscar um olho numa hora dessa. Sabe por quê? Quando Ele diz que entrega aos inimigos, e diz em vários momentos, aí eu me lembro que Ele não poupou Israel. Ele não poupou Judá. Entregou a menina dos olhos dele para o cativeiro assírio, para o cativeiro babilônico, porque este povo se esqueceu dele. Então, se ele se tornar atrás de nós, nós estamos em má situação. Não vamos fazer isso. Vocês estão levantadas aqui, vocês estão aqui em pé, na posição de atalaias do Senhor. Vocês estão neste trabalho porque vocês querem mudanças. Não é para fazer desse evento oba-oba, que eu não vi em nenhum lugar, mas é para fazer deste evento um divisor de águas, um marco, e dizer, sair desse trabalho no final da terceira lição, dizer: sim, Senhor, eu me comprometo, como diz a irmã Fátima Apon. Tome você primeiro a decisão. Eu me comprometo, eu servirei ao Senhor. E em seguida poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, vamos pensar na origem e natureza da família. Isso é fundamental, porque para a gente falar sobre os propósitos de Deus para a família cristã, a gente tem que pensar primeiro sobre a origem e a natureza. A gente encontra
sobre a origem, sobre a natureza no início da vida sagrada, a história do mundo, a história do ser humano na Terra. No capítulo 1, versículo 27, no capítulo 18, versículo 24, isso fica muito claro. Por que Deus criou, para que Deus criou, está bem claro, objetivamente claro. Primeiro, Deus criou macho e fêmea. Esse foi o princípio, a origem. Vem de Deus, foi Ele que criou. Deus fez o homem, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora. O Jogral falou disso. Vou fazer alguém para auxiliar ele, para estar como diante dele, numa lealdade reverente, temente, sábia e valiosa. Como diante dele, em qualquer lugar onde a esposa está, ela está como diante do seu marido. É essa a proposta de Deus. E isso tem a ver com lealdade. Sabe o que isso me faz lembrar, em nome de Jesus? Eu me lembro disso agora. Isso nos faz lembrar que eu treino a minha lealdade com Deus na minha lealdade aos humanos, ao meu pai, ao meu marido, ao meu pastor. Eu exercito estas coisas aqui nas relações humanas. Então, começamos aqui. Macho e fêmea Deus nos criou. Isto é família cristã. Outro modelo, eu já disse isso, eu vou repetir. O mundo chama de arranjo familiar. Eu gosto dessa palavra. É bem adequado. E nós nordestinos entendemos bem o que é arranjo, né? Uma gambiarra. Não é bem adequado? Um arranjo. Mas a família, do jeito que Deus criou, é homem, mulher, marido e esposa e os filhos. Isso é a célula familiar tal qual Deus criou. E também escrita lá em Efésios, e o Jogral também falou bem direitinho. Pode pensar. Então, os propósitos de Deus para a família cristã estão bem definidos. Não muda as orientações. Na esfera material, quais são os propósitos de Deus na área material, nos aspectos materiais? Tem propósito? Claro que tem. Na esfera material, o primeiro grande significado é que a família se constitui num corpo, numa célula, que é organização, sim, mas é, antes de qualquer coisa, um organismo vivo. E na esfera material, a primeira responsabilidade é a da provisão. Nós, pais, temos obrigação de prover adequadamente os nossos filhos. O homem, como cabeça, tem mais responsabilidade. Nós vivemos numa era em que essa responsabilidade tem sido partilhada com as mulheres. E, minhas irmãs, prestem atenção. Esta responsabilidade que é partilhada tem que ser feita às expensas do marido. Quem dá os comandos é o homem. Ele não perde a liderança. Você pode botar 3 vezes mais do que ele ganha dentro do orçamento doméstico. Ele continua sendo chefe. É regra de Deus. Ele continua sendo líder. Se você quiser ter uma família cristã, no padrão de Deus, o tamanho da contribuição não é quem faz o líder. Quem faz o líder é a responsabilidade delegada por Deus a ele. E ele é o cabeça. Nunca destitua o seu marido deste posto, dessa posição, porque você desmantela o projeto todo. Seus filhos não entenderão nada da autoridade e não saberão entender a relação dele com Deus, e deles com Deus. Primeiro é provisão. Esta provisão pode ser partilhada, porém, lembrando sempre que é às expensas da autoridade do esposo. A segunda função na esfera material é proteção. Proteção inclui tanta coisa. Só esse assunto, só esse tema daria para a gente falar muita coisa. Proteção inclui todas as áreas da vida. É responsabilidade do pai e da mãe olhar o que filho come, com quem anda, o que veste, olhar se saiu de casa de um jeito, voltou com outra
a ver com proteção. Que hora sua filha vai dormir, minha irmã? Não sei, minha irmã, eu durmo primeiro que ela. Então não está protegendo a sua filha. Com quem seu filho saiu de casa hoje? Não sei, minha irmã, porque ele ia para a escola e lá ia para o shopping. Não está protegendo seu filho. É muito abrangente isso, mas eu digo uma coisa a você: vele pela alma dos seus filhos. Faça como Jó. Ele sai para a escola e você bota o joelho no chão e diz: Senhor, eu estou aqui de plantão, sacrificando por eles. Guarda, livra de todo o mal. E tenha cuidado aí, a gente tem que fazer algumas coisas físicas mesmo. Dá uma passadela rápida na escola. Chega lá de surpresa. Passa pela sala, não atrapalha o professor não. Passa, vê onde é que estão os seus filhos. Eu ensinei 34 anos na rede pública. E muitas vezes eu orei: Senhor, manda a mãe dessa criatura aqui. Poucas vezes fui ouvida por Deus. Porque Deus não obriga ninguém a nada, né? Você tem a obrigação, mas se você não quiser fazer, Deus deixa. E é muito perigoso isso. Cuidado. Veja como é que você faz. Uma outra coisa importante na área material, que é responsabilidade da família, é fortalecer esse sentimento de pertencer a uma família, a uma célula familiar, e saber que o papai e a mamãe são meus guardadores, que o papai e a mamãe são minhas referências. Saber que eles simbolizam um lugar de segurança, de proteção e de força. Dois são mais fortes que um. Uma família é mais forte do que um membro. Orando, conversando, lendo a Bíblia junto. Tenho certeza que esse povo aqui todo, ou quase todo, faz culto doméstico. Mas os poucos que ainda não fazem, comece hoje. Mas irmã Régia, depois de um trabalho desse, sim, não tem nada a ver não. Deixa eu só lembrar você, que você já sabe, o seu devocional, você e Deus, não dispensa o culto doméstico. E o culto doméstico não dispensa o congregar-se. São esferas diferentes. Jesus orava no grupão, orava no grupinho e orava sozinho. Era assim, pastor Marco? Então, a tua relação com Deus individual, no particular, não dispense. A relação da família no culto doméstico é um altar de adoração dentro de casa para delimitar território espiritual e dizer para as hostes da maldade: aqui o Senhor é Deus. É delimitação territorial. E o inimigo das nossas almas bem conhece essas fronteiras e passa longe da casa e diz: aqui reina Deus. E por fim, visibilidade social. Uma família que cumpre estas suas funções, com certeza tem visibilidade social. Você vai saindo para a escola dominical, meu irmão, com sua família num domingo de manhã, e o povo do mundo diz assim: é muito esquisito esse povo crente. Tem dinheiro, tem carro, mas no domingo, e eu lembrei de algumas pessoas que dão testemunho desse jeito. Aí o povo, os vizinhos dizem assim: como é que pode? Esse povo podia estar na casa de praia hoje e vai para a igreja. É bom lá, né? Pois é uma bênção. Vamos? Visibilidade social. O mundo precisa ver, e nós precisamos ser astros neste mundo mau e corrompido. No âmbito psicológico, essa figura fala, né? Essas pessoinhas assim, ombro a ombro, é um lugar, a família é um lugar de afetos significativos. Sabe o que é afeto significativo? Em psicologia, todo sentimento e emoção é afeto. Ira, mágoa, dor, nojo, medo, tudo é afeto. A gente pensa em afeto só em amor, coisa boa. Mas tudo é afeto. Mas quando eu estou falando aqui desses afetos significativos, são afetos que nos impactam positivamente. São afetos que me edificam, me dão solidez como indivíduo. O primeiro deles, dentro da família, é sensibilidade. É propósito de Deus que a família cristã seja tão unida por entranháveis afetos, tão fortes, que o filho sai preocupado da escola
e liga para a mãe, eu mando uma mensagem e diz assim: mãe, ore por mim, eu vou fazer uma prova agora, vai indo para a escola, eu vou fazer uma prova agora. Sabe o que é isso? Ele sabe que a família é a sua força na oração. Quando minha companheira de oração é a irmã Maria Carvalho. E aí nós oramos juntas há muitos anos. Nós sempre temos propósitos de oração comuns. Mas tem época que a gente tem problemas maiores e a gente se comunica só com os olhos. Mas às vezes aí eu digo: irmã Maria, vamos fazer uma campanha de oração? Olha, ela pergunta nem por quê. Às vezes não é por mim, eu não posso dizer: vamos, meu amor. E aí a gente começa uma campanha de oração. Saber que a minha mãe está orando comigo lá na casa dela, viu? E eu na minha, mas naquela hora Maria Carvalho está de joelhos, agora ela não ajoelha mais que não pode, mas está sentadinha conversando com Jesus, e eu estou de joelho lá da minha cama. Isso dá uma força, isso dá uma força muito grande. E aí meu filho lá estudando medicina lá fora, no outro país, disse que foi fazer uma prova essa semana muito agoniado. Aí disse, ligou, não conseguiu falar comigo, ligou para a avó, não conseguiu falar com a esposa. Tem hora que Deus vela tudo, né? O bicho não conseguiu falar com ninguém. Aí disse que sentiu uma agonia tão grande. E aí o Espírito Santo de Deus bradou dentro do coração dele: existe uma velhinha, existe uma senhorinha chamada tua avó, existe uma mulher chamada tua mãe, que ora por ti todos os dias. E ele disse que aquilo deu uma paz tão grande para ele, que ele entrou sorrindo na sala, os colegas estudaram, é bem, né? E ele ficou sem graça. Ele disse: eu percebi que eu estava dando bandeira, estava sorrindo porque o Espírito Santo confortou o coração deles. Não se preocupe não, elas estão orando por você. Isso é importante. Sensibilidade para saber o que o marido sente, o que a mulher sente, o que o filho sente. Por que está tristinho? Por que está com a cara diferente? Por que está com o semblante tão turbado? Por que está agitado demais? Sensibilidade. Mas com respeito. Respeito é uma coisa muito importante. Tem um livro que eu recomendo. Eu toda vida esqueço a ordem. Se é amor e respeito, respeito e amor. Lembra, Jane? Eu acho que é amor e respeito. Mas vocês procurando qualquer livraria evangélica, é amor o que ela deseja, respeito. Amor, o respeito que ele deseja e amor o que ela precisa. É um livro que vai mostrar como é o relacionamento marido e mulher e como o homem precisa ser respeitado de um jeito diferente, especial, e como nós, mulheres, precisamos ser amadas. Deus já sabia disso e já botou no manual isso. Ele disse: homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a esposa. Ele não mandou a gente amar. Não é que a gente não deva, é porque ele sabe que a gente ama de graça. Mulher tem muito mais facilidade de lidar com isso. Agora ele conhece as peças raras que fez e disse: mulher, submetei-vos a vossos maridos como o Senhor. Ele conhece os cascados de pescoço que foi todo mundo. Então o manual é perfeito, é só a gente segui-lo, né? Ele conhece bem o material que ele fez. Eu só sei que se a gente seguir as orientações dele, dá certo. E outro afeto importante é o carinho. A gente não pode deixar de fazer isso com os nossos filhos. Eu faço isso, não é o meu caso, e o meu marido não retribui. Problema dele, minha amada. O Deus que é recompensador cuidará de ti. Ele muda o homem se ele quiser, mas eu sei que ele é galardoador. E eu vou dizer como salmista: eu pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. É aqui na terra que Deus vai dar o benefício de ver as mudanças. E eu já vi muitas mulheres de Deus dando testemunho dizendo: Deus mudou o meu marido, Deus galardoa o teu feito. Faz a vontade de Deus e deixa o resto com Deus. Unidade. Essa é uma outra coisa muito importante, que é esse sentimento de pertencer a uma mesma família. Mas eu preciso pensar num outro aspecto psicológico que tem repercussão materialmente: a responsabilidade individual e coletiva. Cada um na sua posição, todo mundo cooperando. Minha irmã, você vai fazer uma
feira, a televisão está dizendo, eu tenho ouvido, inclusive colegas profissionais iguais a mim, dizendo, não leve seu filho ao supermercado, porque você vai comprar um monte de besteira, porque seu filho vai estar dentro do carrinho. Eu penso quando escuto essas besteiras do meu mesmo, não. Eu levava meus filhos para o supermercado, e hoje eles são excelentes donos de casa no supermercado, as mulheres me agradecem. Eu levava bem pequenininhos, quando já estava alfabetizado, eles foram alfabetizados muito cedo, dava uma listinha a cada um. Vai lá, traz 10 cenouras, o bichinho dava 10 viagens lá, trazia uma cenoura, essa tá boa, mãe? Tá, meu amor, bota no saquinho. Ele ia de novo, essa tá boa, mãe? Tá, meu amor, bota no saquinho. Ele dava umas 10 viagens, porque ele era mais trabalhoso, então eu dava uma tarefa dessa, aquela penosa, mas funcionava. Tem outra coisa também, quando chegava em casa eles me ajudavam a guardar as compras. Eu só digo uma coisa a vocês, depois do banho esses caras desmaiavam, porque a exaustão estava no limite. Mas me ajudavam em qualquer coisa que eu fosse fazer. Eu não tive filhos, só tive filhos, então era com eles que eu precisava contar. E ajudei e fui ajudada. E hoje tem gente colhendo esses frutos. E as noras estão achando bom esse negócio, porque eles cooperam com elas. Individual, também do território espiritual. A gente precisa ensinar os nossos filhos que eles precisam guardar o temor do coração, de Deus no coração, porque individualmente eles vão prestar contas a Deus. E responsabilidade coletiva. Uma família que está com filhos na escola, e hoje a educação está cara, que precisa pagar saúde e educação, não pode estar trocando de carro todo ano, não pode estar redecorando a casa, não pode estar comprando cortina cara, não pode. Tem um outro investimento mais importante, sintonia de alvos. É muito importante que a família tenha isso. Depois que os filhos crescem, vocês terão um pouco mais de folga, mais ou menos. E depois tem os netos. E coração de vó e vô é muito derretido, é um negócio muito complicado. Mas esse foi um parênteses, vocês fechem. Comunicação é outra coisa muito importante dentro da família. Primeiro, escute. Escute. Escute é muito mais do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente não escuta nem a própria voz. Eu já perguntei para alguém, você está ouvindo o que você está dizendo? Claro que estou. Eu vou repetir. Você está ouvindo o que você está dizendo? Eu fiz igual a Jesus com Pedro. Eu perguntei 3 vezes. Na terceira vez a pessoa vacilou um pouquinho assim. Claro que eu estou ouvindo. Tá, então pense mais um pouquinho. Quando você ouvir de fato, você vai ter que fazer uma retificação. Eu sei que você fará. Às vezes tu escuta a própria voz de besteira e não presta atenção no que está dizendo. Só é porque não está escutando. Agora imagina o que o outro está dizendo. Um filho está contando uma história e você está preocupado em lavar a louça para a bendita da louça, que ela, como diz minha mãe, ela não sai da pia não, ela fica lá esperando. Qualquer coisa, você precisa dar mais importância às pessoas do que às coisas. E família é um bom lugar para a gente treinar isso. E eu digo, muita gente acha engraçado, mas é real. O chão não pode ser mais importante do que meu marido. Portanto, se ele sujar, não tem problema não, eu limpo. A roupa destruída por uma criança não pode ser mais importante do que a criança. Uma coisa quebrada não pode ser mais importante do que a pessoa que quebrou. Escute, preste atenção, se importe. Se importe. Uma coisa é eu saber que ela está sentindo uma dor. Outra coisa é eu tentar me esforçar para cooperar, para ajudar, para tentar resolver o problema, ou pelo menos tranquilizar seu coração, confortável. Se importar. Isso é fundamental no âmbito psicológico de uma família. Todo mundo se importando com todo mundo na família, você vai ver que todo mundo vai se compreender melhor. E vamos chegar aos aspectos espirituais com o coração limpo, sem amarguras. Mas eu vou fazer uma recomendação aqui, minha irmã, ou meus irmãos, qualquer um de nós aqui. Se você tiver em seu coração todos os motivos do mundo para ter amargura, tem gente que tem motivos reais para ser a mais amargurada das criaturas, mesmo que você tenha todos eles, é levado aqui na potência. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Remova no seu coração o altar do Senhor. O seu próprio
próprio bem. A amargura envenena a alma. Não queira isso na sua vida. Busque o primeiro elemento deste jogral. Quando veio o fruto do Espírito, eu puxei ali com a irmã Vaga. Eu disse, é suficiente. Qualquer coisa que venha depois virou acessório, né? São benefícios extras, mas também depois de ter o fruto do Espírito dentro do seu coração e na sua vida prática, estas outras coisas acontecem naturalmente. Fruto do Espírito, eu preciso garimpar cada item desse. E Pedro fala para a gente buscar, procurar, prosperar nisso com diligência. É um esforço perseverante. Não é simples, não é fácil. Quando você vai adquirindo fé, essa fé aqui não é a fé salvífica, porque Pedro está falando neste versículo, a partir do versículo 3, ele já está falando de quem já foi enxertado na videira. Então aqui já é outra coisa. Essa fé aqui é a fé de que Paulo fala em Gálatas 5:22, que é fidelidade, comunhão estreita com o Senhor. Depois disso, adquira virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Depois da virtude, ciência. Que ciência é essa? Conhecimento de Deus. Você já andou, deu alguns passos neste território, está com as pontas dos dedos molhadas, adiante mais um pouquinho, molhe até o tornozelo, continue um pouquinho mais e vai adquirir conhecimento de Deus. Quando Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, às vezes eu escuto irmãos repetindo o texto da palavra de Deus e eu tenho a impressão que não parou para pensar sobre isso. Quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu me pergunto na mesma hora, e eu, Jesus, será que eu sei? Tem misericórdia de mim, Jesus. Porque se nós soubéssemos de fato em quem nós temos crido o tempo inteiro da nossa vida, a gente vivia intensa e verdadeiramente em Mateus 5:7, o Sermão do Monte. Viveríamos. Porque a ciência de Deus nos aproxima dele, nos faz querer fazer a sua vontade. E aí você vai prosseguindo. Temperança, que é moderação, que é equilíbrio, que é autocontrole. Depois que você adquire autocontrole, aí vem as provas para testar o seu autocontrole. Você tem que ser de paciência. Se você pedir, minha irmã, autocontrole a Deus, e cuide de pedir. Se você pedir, se prepare. Porque Deus bota umas pessoas com cabelo na venda assim, na sua frente, que é para testar a sua paciência. Para você saber que sem Cristo a gente é tudo farinha do mesmo saco. E não é nada farinha boa. Não é a farinha lá da minha terra de Brejinha, não é farinha ruim. Mas com Cristo nós somos mais vencedores nessas coisas todas. E aí seguimos para uma vida de piedade. Quando nós experimentamos uma vida piedosa na presença de Deus, nós começamos a exercitar o amor fraternal, que é o início, na verdade, da fé exercitada. Então, uma outra coisa importante dentro da família, de objetivo da família, é servir a Deus de várias maneiras. Olha esses desenhos, só um pouquinho, meu amor. Olha esses desenhos, levantando alguém. Sua família precisa ser tão abençoadora que você precisa ser capaz de levantar quem está caído. Você precisa ser capaz, às vezes, de carregar alguém nas costas. Precisa ser capaz de contribuir. Olha ali o saco que é. Precisa se ajudar alguém a se erguer, a subir num lugar desse. Então, a nossa tarefa do serviço a Deus é muito vasta. Ninguém precisa de carne para servir a Deus. Quem gosta de servir a Deus, acha o que fazer na obra do Senhor. E sempre tem serviço. Aliás, tem mais serviço do que gente disposta a trabalhar, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então temos muito mais serviço à disposição. E quem procura serviço na casa do Senhor, geralmente costuma dar trabalho ao pastor. E quem procura serviço na casa do Senhor, não, porque assim, eu não quero cargo, eu quero servir a Deus. Não precisa dizer isso não, deixe isso no seu coração. Se for cargo, amém. Se vê sem cargo, amém. Mas não precisa dizer isso não, tá certo? Porque isso às vezes parece arrogante. Não diga isso não. Se Deus quiser que seja com cargo, amém.
Se Deus não quiser que seja com carro, amém. E graças a Deus por isso. A família cristã tem como um dos principais propósitos glorificar o nome de Deus. Próximo. O texto de Filipenses exemplifica bem isso, que a nossa família precisa ser um farol neste mundo. Ela precisa ser um exemplo. E como o mar batendo nas pedras, e se no lugar profundo, se não houver um farol, os navios se despedaçam nas pedras, nossa família precisa ser esse farol, no meio de uma geração má e corrompida. Vamos ver o texto? Que diz assim, quero todo mundo dizendo que é para ficar gravado nas tábuas do nosso coração. Vamos lá, eu não vou ler. Com isso nós terminamos em nome de Jesus. Da três frentes chega no final. Quero só lembrar-nos, a vocês e a mim, a nossa família precisa estar pronta para a volta de Jesus. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos e toda a nossa casa, porque o Rei está voltando. Jesus está voltando para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. O Rei está voltando e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. O Rei está voltando para buscar um povo em vestiduras brancas. Ele não vai dar tempo para conserto. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados em corpo glorioso. E vamos nos encontrar com o nosso Senhor aqui nos ares. Está muito perto, igreja. Está muito perto. Os sinais estão se cumprindo de maneira estrondosa. E um sinal muito forte. Esse mundo está incomodando a santidade de Deus com a prostituição, com o homossexualismo, com a destruição, a banalização do mal, a legalização do pecado, a institucionalização do erro, das abominações. Isto está afetando Deus. E o Espírito